Olá, arteiras! Sejam muito bem-vindas ao Costurices e Cia by Paula Correia. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Correia. O nosso canal ele é voltado para costura de moda bebê, sempre com peças fáceis, sem uso de overlock, para que todo mundo consiga fazer as nossas peças de forma simples e objetiva. Esta semana eu tive a honra de receber uma caixinha recheada de tecidinhos da Fernando Maluí Tecidos. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe que é uma marca que eu uso muito, que eu amo e que tá sempre nas minhas peças. E aí eu escolhi um desses tecidinhos fofos para fazer um vestidinho aqui para vocês. Como o vestido é frente única, não vai dar pra gente ver muito bem aqui, mas eu vou deixar uma fotinho para vocês. É um vestido bem facinho. A mesma coisa de sempre, sem uso de overlock, com molde grátis lá no nosso grupo no Facebook, para vocês venderem muito, para deixar as garotinhas aí fresquinhas e lindinhas. Espero que gostem desse tipo de vídeo, espero que gostem dessa peça. Qualquer dúvida deixem nos comentários ou postem lá no grupo, que é bem mais fácil para eu conseguir responder vocês, porque lá a gente consegue interagir com fotos, tá bom? Então beijo e bora pro vídeo! Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelas nossas peças cortadas. Eu tenho aqui as costas, que são essas duas faixas retinhas. A gente corta duas vezes. Uma vez pro tecido principal, uma vez pro forro. Eu tenho a nossa pala, mesma coisa. Corto uma vez tecido principal e uma vez pro forro. Eu tenho aqui o viés pro nosso decote. O elástico para as costas, a faixinha de tecido que é a faixa do nosso babado, a saia, e eu tenho aqui uma renda de organza. A base dela não é no tule, ela é na organza, pra gente fazer um detalhe aqui no nosso vestido. Primeira coisa que eu vou fazer, e a saia. Primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que eu tô usando esse tecido, coleção Põe na Mesa Decor, da Fernando Maluí, tá? Nós vamos começar aqui pela nossa saia. Eu vou costurar, eu vou aplicar essa minha renda. Eu vou achar o lado certo da renda. Vocês podem usar, no lugar da renda, um bordado inglês, caso vocês não tenham essa renda, tá? Eu vou medir aqui, eu vou deixar de 3 a 4 centímetros da base da minha saia pra cá, pra eu poder começar, pra eu colocar a altura do meu bordado. Então, vamos lá, 4 centímetros, tá? Eu venho aqui, vou marcar aqui só pra vocês entenderem essa parte, tá? Marquei 4 centímetros aqui, certo? O meu bordado, ele tem 6 centímetros de altura. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho 4 aqui embaixo, mais 6, eu tenho 10 centímetros. Eu vou riscar em todo o meu tecido, toda a minha base. Lembrando que eu tô usando uma caneta fantasma, essa caneta depois eu consigo apagar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o direito do meu bordado. Como é que eu vejo o direito do bordado? Eu vejo pelo trabalho da linha, tá? O avesso, a gente consegue ver que a linha não é tão bem acabadinha. E no direito a gente vê o desenho certinho. Então, eu posiciono o direito do meu bordado pra cima, pro lado de cima do meu tecido, lado contrário onde eu vou fazer a barra. Ó, posiciono aqui. E aí, eu costuro em cima da marcação que eu fiz com a caneta, em cima dos meus 10 centímetros, que essa altura vai variar dependendo da altura do bordado de vocês. Costuro todo ao redor da saia. Ó, costurei ao redor da barra toda. Agora, eu pego o meu bordado e aí eu jogo ele pra baixo. Lembrando que poderia ser também um bordado inglês. Joguei ele aqui pra baixo. Eu posso passar uma nova costurinha pra segurar, pra que ele não erga, ou posso deixar assim. Eu vou passar uma nova costurinha, porque o tule, a tendência dele é que ele suba, então eu vou passar uma nova costura.
Agora sim, fiz a costurinha. Tá o roxinho aqui, porque ainda tá a marcação que eu fiz da caneta, depois eu passo o ferro e aí eu apago. Vou pegar aqui e vou fechar as laterais. Vou posicionar direito com direito e vou costurar com margem de 1 centímetro. Costura feita, vamos fazer o seguinte processo. Abro isso aqui, abro essa margem de costura, passo o ferro para alinhar isso aqui bem direitinho. Feito isso, eu vou fazer como se fosse uma barrinha. Eu dobro essa parte aqui para dentro, ó, desta forma. E aí, eu vou costurar nessa margenzinha dobrada, até aqui embaixo. Do outro lado, eu faço o mesmo processo. Trago essa pontinha aqui pra dentro. Ó. Dobro isso aqui pra dentro. E costuro nessa margenzinha, pra ele ficar dobradinho. Dobradinho desta forma. Ó, vai ficar desse jeito o avesso. E fica desse jeito o nosso direito. Feito isso, nós vamos fazer a barra. Eu dobro meio centímetro. Depois dobro meio centímetro. E costuro toda a bordinha. Barrinha feita. E ó, como ele fica bem certinho. A gente vai agora fazer a marcação aqui em cima para fazer o franzido. Eu vou dobrar aqui nessa parte onde tá a costura de junção e eu venho trazendo pra cá até chegar na outra extremidade. Coloco essas duas pontas juntas, que é onde tem a costura de junção e a outra ponta, e dobro de novo. Então, eu tô com a minha sainha dobrada em 4 partes iguais. Agora, eu venho aqui e faço um pique para fazer a marcação das laterais. Isso aqui vai me ajudar na hora de fazer a junção da saia com a pala. E aí, eu vou franzir essa parte aqui de cima. O franzido, vocês podem fazer da forma que vocês estão habituadas. Aqui no canal, tem um vídeo chamado Franzido Fácil, para quem quiser franzir de uma forma bem simples na máquina doméstica, ou vocês podem fazer o franzido do jeitinho que vocês estiverem habituadas. Eu vou fazer na máquina industrial, mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês fazem sempre. Sainha devidamente franzida, a gente reserva e passa para a pala do nosso vestidinho. Primeira coisa que nós vamos fazer é o babado da golinha. Eu vou pegar aqui a minha faixa, vou dobrar o meio direito com direito e vou fechar as duas laterais com margem de 1 centímetro. Costura feita. Eu vou cortar aqui na diagonal, bem na pontinha, para eliminar esse excesso de tecido, na pontinha onde tem a dobra, tá? E aí, eu viro isso aqui. Venho aqui com a pontinha da minha tesoura, acerto para esse cantinho ficar bem retinho e vou passar o ferro. Do outro lado, faço a mesma coisa, corto aqui na diagonal, viro, acerto a pontinha para ficar retinho. Vou passar o ferro nisso tudo aqui, para ele ficar dobradinho dessa forma, e vou franzir essa parte onde tá aberto. Franzido feito. Lembrando que esse franzido tem que ficar com a metade da medida da faixa, menos 4 centímetros. Se vocês estiverem fazendo a faixa com 60 centímetros, metade, 30. 30 menos 4, 26, tá? Então, essa é a medida, a metade menos 4. Vou deixar isso aqui de lado um pouquinho e vou pegar a nossa palhinha. Eu vou posicionar aqui, direito com direito da minha palhinha, e vou fechar só as cavinhas, o decote eu deixo aberto. Lembrando que eu vou usar margem de 1 centímetro. Costura feita. Eu vou fazer piques e refilar. Os piques a gente faz toda vez que a gente trabalha com uma costura em área curva, tá? São esses cortezinhos que a gente faz
até bem próximo à nossa costura. E refilar é vir aqui e reduzir a margem de costura. Uma forma mais prática de fazer isso é usando tesoura de picotar. É essa que tem os dentinhos aqui. Eu venho aqui, ó, e corto ao redor da minha cavinha toda. Corto tudo. E aí, eu vou virar o meu tecido pro direito. E vou passar o ferro para assentar bem direitinho essas costuras. O ferro é de extrema importância sempre, para que a costura da gente fique sempre bem certinha, tá? Vou pegar aqui, ó. O meu viés, ele tá emendado, porque eu não tinha a medida certinha pra costurar, mas a gente procura deixar essa emenda sempre no meio certinho, pra não ficar feio, tá? Então, eu vou cortar aqui e alinhar ele direitinho. Vou marcar o meio aqui no meu viés. E vou marcar já a medida do meu babado, só para eu ter certeza que vai ficar certinho. Como eu marco a medida do viés? Eu marco o meio, a medida do babado. Eu marco o meio, o meu babado, ele tá com 26 centímetros. Então, eu marco 13 centímetros para um lado e marco 13 centímetros para o outro lado. No total, eu tenho 26 centímetros, só que ele vai estar centralizadinho. Vou marcar o meio aqui do decote da minha palhinha também. Venho aqui, dobro ao meio e faço um pique para marcar o meio. Vou posicionar o direito do meu viés no avesso da minha pala e vou alfinetar. Arrumo aqui, alinho aqui e alfineto dos dois lados. Lembrando que eu estico a pala e não o viés, tá? Eu alinho ela aqui para que o meu viés fique retinho. Eu não posso puxar o meu viés, porque se eu fizer isso, a hora que eu for voltar, que eu for costurar ele, rebater ele não fica bacana. Ó, ficou dessa forma. Agora, eu venho aqui com o meu babado. Eu vou achar o meio desse meu babado certinho. Peguei mais alfinetes aqui. Vou colocar um alfinete para marcar o meio. E aí, eu vou colocar o meu babado. Eu estou com o direito, o tecido principal aqui da minha peça virado para cima. Aí, eu posiciono aqui meio com meio. Eu vou tirar o alfinete de trás e vou colocar tudo junto. E aí, eu venho trazendo o meu babado até chegar lá na minha marcação. E aí, eu vou ter certeza de que eu fiz a marcação, de que tá tudo certinho. Alfineto desse lado. E alfineto deste outro lado. Eu vou ter... Vai ficar dessa forma, ó. Tudo dessa forma. O que eu faço aqui agora? Eu costuro com margem de 1 centímetro, começando aqui no meu babado, venho costurando, costurando, até esse lado. Ó, costura feita. Eu vou agora trazer o meu viés pra fora, dobrá-lo pra dentro e dobrá-lo novamente. Lembrando que ele precisa cobrir essa costura aqui. Então, se eu precisar dar uma refiladinha aqui, porque ele fica mais grossinho, então às vezes fica mais difícil pra virar,
tudo bem dar uma refilada, tá? Faço isso aqui. E aqui, onde tá dessa forma, eu vou dobrar encostando, ó, e dobro de novo. Vocês podem alfinetar, caso vocês sintam que vai facilitar. Ó, dobra ao meio, dobra ao meio. Ó como é que ele fica. E alfineta. Máquina fazendo barulho. Dobra ao meio, dobra ao meio. E alfineta. Isso até chegar aqui na ponta. Com tudo devidamente dobrado e alfinetado, a gente vem costurando daqui, vem, vem, vem. Quando chega aqui fica mais simples, não precisa alfinetar, é só vir dobrando e conforme vai costurando. Viés fechado. Nós estamos com a nossa palhinha assim. Fica aqui uma dica para vocês. Se vocês quiserem, isso aqui fica bem bacana também para transformar em um topzinho. Fica bem facinho de fazer e dá um top bem bacana. Vamos reservar isso aqui. E vamos para a parte das costas da nossa peça. Vou posicionar tecido principal com forro, direito com direito, e vou costurar a parte de cima com margem de 1 centímetro. Costura feita, vou abrir, abro a minha margem de costura, passo ferro para ficar tudo alinhadinho, e depois vou fazer a junção dessa parte aqui na parte da frente. Ó, pego aqui essa parte da lateral, posiciono direito com direito, tecido principal com tecido principal, avesso com avesso. Vou colocar um alfinete bem aqui nessa costura de junção, para ficar bem certinho aqui. E aí, eu costuro isso aqui com margem de 1 centímetro. Faço esse processo aqui dos dois lados, aqui do outro lado. Vamos ter um alfinete aqui. Faço o mesmo processo. Ó, costuras feitas. Agora, eu viro a minha peça toda aqui pro direito. Gente, olha que fofura. Viro aqui tudo pro direito. E aí, nós vamos fazer a canaleta do elástico. Eu tô usando um elástico de 2,5 centímetros de largura, tá? Posso posicionar o meu elástico aqui e costurar com ele aqui, ó. Eu posso colocar ele aqui. Eu começo a costura nessa junção aqui, tá? Então, eu posso deixar o meu elástico aqui alfinetado por fora, tá, gente? Não é por dentro. Só pra eu ter um guia, pra eu ir costurando a largura certinha do meu elástico. Ou eu posso pegar a minha régua, a minha caneta fantasma e marcar os 2,5 centímetros que eu tenho que costurar, tá? Então, eu começo a minha costura aqui nessa junção de lateral e termino a minha costura também aqui nessa junção de lateral. Ó, a costura ficou assim. Eu posso já passar o meu primeiro elástico ou eu posso deixar para passar os dois elásticos juntos. A mesma coisa aqui embaixo, eu vou ter uma segunda canaleta. Só que essa segunda canaleta, ela já vai fazer automaticamente a hora que eu fechar aqui o meu vestidinho, tá? Eu posso fazer uma canaleta e fechar. Se vocês estiverem usando overlock, sim. Se vocês forem fazer com a costura embutidinha, faz da forma que eu vou explicar agora, tá? Eu vou marcar aqui os 2,5 centímetros de novo. E aí, vocês veem que já sobra 1 centímetro automaticamente. Isso aqui é a minha margem de costura. Ou eu posso simplesmente já usar a minha margem de costura se você já tem um pouquinho mais de habilidade.
Então, vou pegar a saia do meu vestido. Agora é o momento que eu regulo o meu franzido. Por isso, a gente fez essas marcações de lateral. Porque o meu franzido da frente, ele vai ficar mais fechadinho que o meu franzido das costas. Porque ele vai acabar de franzir com o próprio elástico das costas. Então, eu vou regulando aqui para deixar o franzido da frente do tamanho da pala da frente e para deixar o franzido das costas do tamanho da palinha das costas. Então, eu vou regulando aqui, ó, regulando. Regulei o meu franzidinho. Agora, eu coloco direito do meu tecido principal com o direito da minha saia. Deixa eu achar aqui aquela marcação da lateral. Coloco a marcação da lateral na junção de lateral. Deixa eu achar ela aqui. Tá aqui. Lembrando que é importante os franzidos ficarem distribuídos por igual. E outro detalhe que eu já ia me esquecendo, a gente posiciona só o tecido da frente, tá? Eu não costuro o forro, então eu vou puxando o forro pra cá. Ó. Eu vou alfinetando certinho, mas eu não tô pegando o meu forro. Posiciono. Aqui que sem querer eu peguei os dois tecidos. Alfineto. E aqui nas costas, eu tenho a marcação do centro da minha pala, que tava dobradinha, eu tento colocar naquela costura de meio. Então, eu coloco meio com meio, para ficar bem dividido, bem certinho, bem centralizado. Então, ó, eu tô com o meu vestido, a parte da saia já toda alfinetada aqui na pala, lembrando que o forro não tá costurado, só o tecido principal. Aí, eu costuro tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. Costura feita, nosso vestido tá assim, eu vou virar aqui pra ver, pra vocês verem. Ó, tá dessa forma. Vou puxar aqui agora o meu forro aqui pra baixo. Deixa eu posicionar aqui pra vocês entenderem melhor. Pronto, meu vestidinho tá assim. Eu vou colocar o meu... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais afastado, que aí vocês conseguem ver melhor. Eu vou colocar o meu primeiro elástico, que é o elástico dessa canaleta aqui de cima. Eu uso essa ferramentinha aqui, que é de passar elástico mesmo. É bem baratinho e super vale a pena. Ó, o meu elástico, eu entro aqui e vou puxando. Vou puxando com cuidado pra ele não dobrar, pra ele ficar retinho. E com cuidado também para ele não ir todo lá pra dentro. Ele vai ficar 1 centímetro aqui pro lado de fora. Peraí, deixa eu puxar. Aqui deu uma dobradinha. Deixa eu arrumar. Pronto. Acho que aqui já dá pra eu mostrar pra vocês. Eu já consigo puxar até mostrar. Vocês estão vendo que aqui tem 1 centímetro que é da margem de costura aqui dessa junção, né? O meu elástico, ele tem que ficar rente aqui com esse 1 centímetro. Ó, vocês estão vendo aqui? Aí, eu venho aqui, arrumo ele certinho com o dedo, seguro ou coloco um alfinete. Deixa eu pôr um alfinete. E eu vou costurar exatamente aqui em cima dessa junção. Venho aqui pra máquina, deixa eu tirar o meu guia. Faço essa costura bem reforçada, porque o elástico a gente puxa pra lá e pra cá. Ó, lembrando que eu costurei só essa primeira canaleta, porque eu ainda tenho que passar o elástico aqui de baixo, tá? E aqui ele tá bem reforçado. Eu posso terminar de passar o meu elástico, que ele não vai soltar nem nada. Saí aqui do outro lado. Puxo a minha ferramentinha de novo. Vou arrumando para o meu elástico não dobrar. É importante que esse elástico não dobre. Saí aqui do outro lado. Aqui a mesma coisa. Ele vai ficar 1 centímetro
vai ficar no rumo aqui dessa minha margem de costura. Então, eu volto ele um pouquinho aqui pra dentro, voltei, ficou certinho? Arrumo aqui, coloco o alfinete e vou de novo passar a costura aqui nessa costurinha de junção. Ó, ele ficou dessa forma. Eu posso, se eu quiser, se eu não quiser correr o risco desse elástico embolar, eu posso esticar e passar uma costura aqui no meio, esticando sempre, só para o meu elástico não correr o risco de embolar aqui no meio. E aí, ele fica assim, tá? Agora, a gente vai aqui pro segundo elástico. O segundo elástico eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fechar essa parte do forro aqui da parte da frente que não vai elástico. Então, eu dobro 1 centímetro aqui. Eu posso já colocar agora, ou eu posso fechar aqui na frente primeiro. É que geralmente as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de fechar quando já tá com o elástico. Mas enfim, vamos fazer então já com o elástico. Que a gente é mulher guerreira e a gente não tem medo do elástico. Posiciono o meu elástico aqui, ó. Estão vendo aqui? Vou alfinetar 1 centímetro pra cá. E eu vou fechar sem pegar o forro, tá? Então, eu venho aqui pra máquina. Sem pegar o forro. Costurei o elástico aqui, faço a mesma coisa do outro lado. Ó, tá dos dois lados. Agora sim, eu vou colocar o meu forro aqui por cima. Deixa eu arrumar direitinho aqui. E aí, eu dobro 1 centímetro aqui do forro pra dentro e coloco por cima dessa minha costura. Peraí que ficou um pontinho pegando aqui. Coloco essa minha dobra aqui por cima dessa costura que já existe. Vou alfinetar. E aí, eu venho alfinetando todo o meu forro, sempre cobrindo essa costura aqui, tá? A costura aqui do forro, ela tem que cobrir aquela costura que já existe, pra ele ficar bem bonitinho. Vou fazer isso, vou alfinetar toda aqui a parte da frente e depois venho alfinetando a parte do elástico. O elástico a gente coloca aqui por dentro da margem de costura, tá? Porque aí fica mais fácil pra lidar, fica mais fácil pra trabalhar. Vou alfinetando, alfinetando. Na hora de costurar, o ideal é costurar aqui por este lado e costurar bem nessa junçãozinha. Se vocês tiverem um pouquinho mais de dificuldade, não tem problema. Só que se vocês costurarem exatamente nessa junção, vai correr menos risco de costurar em cima do elástico a hora que for fechar aqui a parte das costas, tá? Então, é só dobra, alfineta, dobra, alfineta, e aí vem pra máquina de costura pra fechar isso aqui. Ó, a frente, o avesso, e aí aqui nas costas. Fechei também. Eu vou passar a costura aqui no centro, dividindo o elástico da mesma forma que eu fiz em cima, pra ficar bem marcadinho. Esticando bem sempre. E acabou a minha linha da bobina. Mas, ó, fica dessa forma. E tá pronto o nosso vestidinho. Se vocês quiserem colocar o laço de um tecido combinando, enfim, fica a critério de vocês. Aí é só amarrar no pescoço da criança. Ah, aqui na pontinha do viés, a gente faz um nozinho
e corta bem rente aqui pra fazer o acabamento, tá? E aí, é só amarrar no pescoço da criança, fazer um lacinho e tá pronto o nosso vestidinho. Nosso vestidinho frente única. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários dicas de peças para fazermos as próximas aulas. Beijos e até o próximo vídeo.